A partir do momento que nós somos seres humanos e que a gente tem uma coisa chamada sistema límbico e que registra, absorve todas as informações, ele não filtra o sistema límbico. Ele registra todas as informações para a nossa sobrevivência. É assim que funciona fisiologicamente a mente humana. Eu vou compartilhar com vocês o caso de um paciente, um adolescente de 12 anos de idade. Ele chegou no consultório com uma queixa de transtorno de ansiedade, uma insegurança profunda, onde tudo que ele estava vivendo era um estado de pânico naquele momento, porque os pais queriam que ele entrasse na escola, a escola pressionava que ele frequentasse e ele não conseguia entrar. Esse tipo de transtorno, ele pode dificultar a vida desse adolescente, porque ele sente preocupações excessivas, medos exagerados. Antes dele chegar em mim, foi avaliado a condição dele e já estava a nível fisiológico. Quando está no nível fisiológico, o paciente ele não consegue nem com medicamentos ter um ganho expressivo. A mãe relata que um dia ela foi chamada na escola porque tinha acontecido algum evento e nem a escola entendia muito bem com o paciente, e ele estava num estado muito inseguro, com medo de alguma coisa, um medo exacerbado que não justificava nada que tivesse acontecido na escola aos olhos de todo mundo que estava ali, todos os outros alunos e professores. No dia seguinte, ele não consegue mais entrar na escola e ninguém conseguia dar uma sequência que ajudasse verdadeiramente o paciente e essa família a sair desse quadro e fazer com que ele voltasse a frequentar a escola. E aí ela chegou no consultório com essa reclamação de que o filho dela já estava tentando várias linhas terapêuticas, não tinha sucesso, e ela resolve experimentar essa linha, essa abordagem que ela não conhecia. A gente parte da ficha de anamnese, a história do paciente. A gente entende que primeiro o paciente tem que entender como funciona a mente dele, porque a mente dele, subconsciente, leva ele a sentir o que ele sente, a se comportar como ele se comporta e ter a realidade do que acontece na vida dele. Então, a partir desse entendimento de como funciona a mente humana e sob a ficha de anamnese dele, a interpretação da história de vida dele, a estrutura da personalidade dele, que é formado desde vida intrauterina, a gente faz uma avaliação de tudo isso para entender aonde está a causa do que levou o paciente a ter aquele efeito. Eu fiz a interpretação da ficha de anamnese dele, fiz todo o estudo sobre a personalidade dele e eu identifiquei alguns pontos. O avô desse paciente tinha sofrido um acidente aéreo, onde o avião tinha batido no hangar e tinha pegado fogo. E todos os passageiros tinham morrido naquele voo. Essa é uma história, para mim, na minha área de atuação, muito importante, porque ele estava dentro do útero da mãe dele naquele momento. Isso já é um indicador de alguma coisa. A ciência já provou que o feto ele não é um ser passivo, como se acreditou por muito tempo. Ele participa dos estados emocionais da mãe, por mais sutis que sejam. A partir dessa história, que é uma história vivenciada pela mãe desse paciente, isso de alguma forma acarretou e informou o subconsciente ou o lóbulo límbico desse paciente. Eu chamo o paciente para o consultório e eu pergunto para ele se naquele dia, aquele dito dia lá que ele não conseguiu mais ficar na escola, que ele sentiu todo um transtorno, como é uma escola internacional, eu pergunto para ele: teve simulador de incêndio naquele dia? E ele responde que sim. O alarme da escola ter tocado era um gatilho para paralisar e startar nele uma ansiedade biológica, porque ele tinha vivido essa história em vida intrauterina, através do que a mãe, naquele dia, ele não estava vivo aqui, mas ele estava no útero da mãe. No caso desse paciente, eu fiz uma técnica de compreensão, onde abordou a história de que essa história era do avô dele, o avô dele realmente não conseguiu sair daquela aeronave, e que todas as vezes que tocassem o alarme de incêndio, não quer dizer que ele vai morrer, mas aquilo tinha ficado registrado no sistema límbico dele. A partir do momento que nós somos seres humanos e que a gente tem uma coisa chamada sistema límbico e que registra, absorve todas as informações, ele não filtra o sistema límbico. Ele registra todas as informações para a nossa sobrevivência. É assim que funciona fisiologicamente a mente humana. Então, tem que ter uma causa. Existe uma abordagem terapêutica onde atua na causa. E a gente entende que a causa e a solução do problema está num nível mais profundo, que é do inconsciente. Registros que temos desde vida intrauterina ou da nossa história familiar, como a cultura do qual vivemos, isso pode fazer com que tenha ficado registrado algo no nosso inconsciente e que leva hoje a apresentar um efeito, uma consequência, um sintoma. Então a gente entende que a solução desse problema é atuar na causa.
e esse lugar chama subconsciente.